Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18, diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Nas Escrituras, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele é chamado no Novo Testamento e no Velho Testamento nas linguagens originais, o grego e o hebraico. No Velho Testamento é chamado pela palavra hebraica Ruach. A palavra Ruach, no Velho Testamento, ela significa literalmente vento. No Novo Testamento, o Espírito Santo é chamado de pneuma, que significa brisa. Então nós temos pneuma, nós temos então várias derivações de pneo e pnoé e pneuma, mas todos estão falando sobre o Espírito. Mas em ambos os casos, tanto no Velho quanto no Novo, o Espírito Santo é referido como um vento ou uma brisa. E essas palavras são, como nós vamos ver, elas são intercambiáveis entre vento e Espírito. Por exemplo, lá em Gênesis 1, e versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa palavra Espírito de Deus é a palavra Ruach, que é o vento. E o vento de Deus, o Espírito de Deus, o Ruach de Deus, se movia sobre a face das águas. No Velho Testamento foi um vento, foi um Ruach, foi o Espírito que em Gênesis 8, versículo 1, baixou as águas do dilúvio. Eu não vou ler por questão de tempo, mas lá fala que foi um vento que soprou e baixou as águas pós-dilúvio. Esse vento, Ruach, Espírito, em Êxodo 14, 21, foi aquele que abriu o Mar Vermelho para a passagem do povo hebreu. Esse mesmo vento, Ruach, Espírito, no capítulo seguinte, Êxodo 15, no versículo 10, foi aquele que fechou o Mar Vermelho, destruindo então o exército egípcio. Foi em número 11:31, onde esse vento, Ruach, Espírito, trouxe codornas. Soprou esse vento e trouxe codornas para o deserto, para o povo hebreu se alimentar de carne. É interessante notar que a codorna não é um animal natural àquela região. Então fica a pergunta: esse vento, esse Ruach, esse Espírito, ele soprou ou ele criou? Eu creio, pessoalmente, não sou eu, como muitas pessoas que estudam a Bíblia, que Deus criou codornas diariamente. Ele criou as codornas e enviava, porque o vento teria que ter trazido essas codornas, de muito longe, muito longe. Eu esqueço agora a distância da área onde a codorna natural habita, e é muito distante, demoraria dias, provavelmente. Mas não é nenhuma surpresa, porque o Ruach, o vento, o Espírito Santo de Deus, pode, é claro, fazer isso. Em Ezequiel 37, versículo 9, foi um vento, um Ruach, o Espírito, que trouxe vida aos ossos mortos na visão do profeta. Foi em Jonas 1, versículo 4, foi um vento, um Ruach, o Espírito, que causou a tempestade, que acabou levando Jonas para a barriga da baleia. Então nós vemos como o Espírito, o vento, Ruach, são intercambiáveis. No Novo Testamento, Cristo comparou o Espírito Santo a um vento, em João 3 e o versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Aqui é interessante porque quando fala o vento assopra onde quer, a palavra vento é a palavra pneuma. E a palavra espírito, todo aquele que é nascido do espírito, o espírito é a mesma palavra, é pneuma. Então Jesus está comparando o vento pneuma ao Espírito Santo pneuma. Os dois são intercambiáveis. Foi um vento que encheu a casa em Atos capítulo 2. Atos 2, versículo 2 diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A palavra vento no versículo 2 é a palavra pnoé, e a palavra pnoé é uma derivação de pneuma. E é muito significativo o uso dessa palavra pnoé, que é derivada de pneuma, que é de espírito, porque a palavra normal, usual para vento no Novo Testamento, como por exemplo, durante as tempestades e quando soprava o vento e as ondas, vocês lembram que vários episódios onde Cristo estava no barco, ou os discípulos estavam no barco, e ele andou sobre as águas, chamou Pedro para andar, acalmou a tempestade. Sempre que você vê essas ocasiões do vento, não é a palavra pnoé que é usada, é a palavra anemos. Mas aqui, quando está falando de um vento que está soprando dentro de casa, que era o Espírito Santo, nós sabemos disso, não é anemos, a palavra usual para vento, mas é a palavra pnoé, que é uma palavra que é derivada de pneuma, que significa brisa, que se refere ao Espírito. Então ali em Atos 2:2 era o Espírito Santo de Deus que encheu o quarto, a casa onde eles estavam, e eu não quero entrar nesse assunto agora, mas efetivamente eles foram como se submersos no Espírito, o Espírito encheu aquela casa, e eles foram então submersos, que é a mesma coisa que dizer que eles foram batizados. Quando você é batizado aqui no nosso tanque batismal, você é submerso na água. Ali no caso eles foram submersos porque a casa inteira se encheu de vento, não é. Era um vento divino, que é o vento representando o Espírito Santo de Deus. Então, hoje eu quero falar, ainda seguindo nossa série sobre pérolas para o caminho, eu quero falar sobre o tema: não ande contra o Espírito. Não ande contra o Espírito. Se nós queremos ter um caminhar cristão eficaz, glorioso, vitorioso, nós vamos precisar desta pérola, que é não andar contra o vento. Olhe comigo em Gálatas, que nós lemos Gálatas 5, mas olhe no versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Nós devemos não andar contra o Espírito é um vento, mas se existe um vento a favor, um vento que nós não devemos andar contra, mas andar com, como nós lemos aqui no versículo anterior, andai em espírito, devemos andar com o Espírito, temos que andar com o vento e não contra o vento. Mas se existe um vento que devemos andar com, existe um vento que é do contra, o vento contrário. E nós vemos esse vento contrário aqui no versículo 17, e o que seria esse vento? Esse vento contrário é a nossa carne, é a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza que nós nascemos com ela e mesmo salvos permanecemos com ela. Essa natureza só vai ser erradicada quando nós morrermos ou quando formos arrebatados. Ou seremos transformados ainda em vida, ou seremos ressuscitados e glorificados. Mas o versículo 17 fala que a carne cobiça contra. Este é o vento contra. Tem um vento a favor e tem um vento contra. E se o vento a favor é o Espírito Santo, existe o vento contra, que é a carne. Mas veja bem, qual é o propósito dessa contenda? Qual o propósito dessa contenção? Qual o propósito dessa contrariedade que existe entre o Espírito? E você vai notar que o Espírito é um Espírito com E maiúsculo, e esse Espírito se refere ao Espírito de Deus que habita em nós. Se você é salvo, o Espírito Santo habita em você.
O Espírito Santo está lhe selando, está lhe habitando, está lhe guardando. E é esse Espírito que está em cobiça, em luta constante com a nossa carne, com a nossa natureza pecaminosa. Mas qual é o propósito dessa contenda? Note que diz, para que não façais as coisas que quereis. O alvo é para que não façais. Essa briga, esse vento contra, é para que não façais as coisas que quereis. Marque bem as palavras não façais, ou seja, quer impedir alguma coisa de ser feita, as coisas que quereis. Façais as coisas que quereis. O alvo, o objetivo dessa contenda é a nossa vontade, é o nosso querer, é o nosso escolher, é o nosso ânimo. Essa briga vai determinar o que nós vamos querer fazer, o que nós vamos ter vontade ou não de fazer. Veja bem, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, o Espírito, o vento, que é o Espírito Santo de Deus, ele está querendo que você não faça coisas que você quer. Da mesma forma, a carne está querendo que você não faça certas coisas que você quer. Você não precisa ser um gênio para entender que quando a carne está querendo impedir-nos de fazer coisas que nós queremos fazer, a carne está querendo nos impedir de fazer coisas como ler a nossa Bíblia, vir para a igreja, falar de Cristo, fazer escolhas corretas, glorificar Deus em nossas vidas. Tudo isso a carne vai querer fazer com que você não queira fazer. E quando é o Espírito, quando é o vento do Espírito que está soprando, este Espírito está querendo nos levar a não fazer coisas que nós queremos. Quais serão essas coisas? Ficar em casa, não vir para o culto, não ler a sua Bíblia, não orar, não evangelizar, viver na carne, fazer decisões egoístas, tolas. Mas veja bem, a contenda é para que não façais o que quereis. Isso é contenda, mas quem vai ganhar a contenda? Ou a carne ou o Espírito. Eles estão contendendo, eles estão se opondo um ao outro. E é esse vento, esse Espírito, esse pneuma, o Espírito, a palavra Espírito é a palavra pneuma, é um vento. E tem o vento pneuma, que é o vento do Espírito Santo, e existe um outro vento, que é a carne. O que vai determinar o que nós vamos querer ou não querer, e o que nós vamos fazer ou não fazer, vai ser justamente quem está ganhando essa briga, essa batalha. Isso vai afetar o seu casamento, isso vai afetar o seu lar, isso vai afetar suas amizades, isso vai afetar todos os aspectos da sua vida que você puder imaginar, serão afetados. E o seu ânimo, o seu querer, o seu apetite, o seu entender, o seu decidir, tudo é baseado em cima deste vento. Ou é o Espírito Santo, ou é a nossa carne. Qual você vai escolher? Qual que nós vamos sucumbir? Nós vamos ir na direção daquele, e preste bem atenção, a quem nós nos expomos mais. Se você se expor mais ao pneuma Espírito Santo de Deus, você será guiado, como nós lemos aqui, mas se sois guiados pelo Espírito. Se nós nos expomos ao Espírito, nós seremos guiados, levados, impulsionados como um veleiro. Acho que foi em novembro, quando eu, a irmã Manuel, nossas famílias, estivemos lá, fomos para o Pará, nós fomos para um lugarzinho chamado Salinas, a praia de Salinas, uma praia singular, bem interessante, bem única. E lá eles tinham como se fossem veleiros da terra, era uma espécie de um triciclo com uma vela, e não tinha motor, não tinha pedal, não tinha nada. Simplesmente ele abria aquela vela, uma vela enorme, e aquele danado saía
Lembrando que a Praia de Salinas tem uma extensão de quilômetros entre o começo da areia e o começo da água, são quilômetros. Passa caminhão, carro, ônibus, tem linha de ônibus lá, passa táxi, Uber, é uma coisa bem interessante. Mas, enfim, e aquela coisa sai andando em alta velocidade, e até é perigoso você não ver se atropelada por um daqueles. Mas qual era a diferença do que estava andando e daqueles que estavam parados? Uma só, um estava expondo a sua grande vela. Ao quê? Ao vento. E o vento pegava aquela vela, inchava aquela vela e impulsionava. E os que estavam parados? A vela estava escondida. Estava enrolada. E você pode manejar a velocidade daquilo dependendo de quanta vela. Você vê os antigos veleiros que tinham vários mastos. Esses veleiros têm várias velas em vários mastos, e dependendo da velocidade que queiram ir, da velocidade do vento, eles vão erguer mais ou menos velas. Eles estão em efeito expondo. Se querem ir mais rápido, você expõe, você levanta, você abre mais velas nos mastos. Quer ir mais devagar, você recolhe as velas nos mastos. É a mesma coisa. Quem vai ganhar essa batalha é a carne ou o espírito, vai depender a que vento nós nos expomos. Para aquele crente que vive no mundo, aquele crente que não lê sua Bíblia, aquele crente que não comunga com o povo de Deus, aquele crente que só está interessado nas coisas desta vida, aquele crente que quer saber trabalho, amizade, emprego, estudo, academia, nada de errado com essas coisas. Mas se é só isso que você vai se expor, você vai ser levado pelo vento impetuoso da carne e do mundo. Por isso que tantos crentes fracassam. Não estão se expondo, não estão abrindo suas velas ao pneuma, ao vento, ao Espírito, ao ruach de Deus. Eles são guiados não pelo Espírito, mas pela carne. Nós lemos aqui no versículo 18 de Gálatas 16. Se sois guiados pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito? Você está abrindo suas velas, sendo levado pelo Espírito, ou você está indo contra o Espírito? Romanos 8, versículo 13. Nos diz algo interessante. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, a palavra Espírito é a palavra grega pneuma. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como que nós mortificamos as obras da carne? Através do Espírito. É vivendo segundo o Espírito, e não segundo a carne. É navegando com as velas abertas para o Espírito, e não para as velas da carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Morrer não quer dizer uma morte física, mas se refere a uma morte que vem para todas as áreas da sua vida. A morte dos seus relacionamentos, seu casamento, suas amizades, sua saúde, suas finanças, tudo. Todas as áreas da sua vida vão ser tocadas pela morte. E, se alguém não é salvo, vai morrer e vai para o inferno, vai ter a morte eterna. Mas essa morte aqui não está falando sobre morte eterna, necessariamente, e nem está falando sobre morte física, necessariamente. Mas sim essa questão de morte. Você está convivendo, andando, brincando, namorando com a morte. Está com a morte ao seu redor, porque o salário do pecado é a morte. E se nós não mortificarmos as obras da carne, nós vamos colher os frutos do pecado. É pelo Espírito Santo, por esse vento, esse pneuma, que nós mortificamos a carne. E nós precisamos mortificar a carne. Nós precisamos baixar as velas que captam os ventos da carne. Senão nós seremos vítimas. Nós temos então que andar com o Espírito Santo. Nós temos que andar com o vento e não
andar contra o vento. O vento é contra a carne. O pneuma, o Espírito Santo, é contra a carne. A nossa carne, que pode ser influenciada, controlada pelo mundo e pelas armadilhas do diabo. Contra esse vento da carne, contra esse vento, nós devemos e precisamos andar contra. Olhe para Gálatas 5, 25. Nós não lemos Gálatas 5, 18, 16, 17, 18. Vamos ler Gálatas 5 e versículo 25. Não ande contra o vento. Existe um vento contra, que é o da carne, esse sim devemos andar contra. Mas devemos andar com o vento. Gálatas 5, 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se nós vivemos em espírito, nós vamos andar em espírito. Deixa eu só ler aqui para vocês o versículo 18, que eu li a primeira metade, deixa eu ler o resto. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que quer dizer isso? Se eu ando e sou guiado pelo Espírito, por que eu não estou debaixo da lei? É muito simples a resposta. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo, você tem o pneuma, você tem esse vento soprando. Se você é guiado pelo Espírito, quer dizer que você tem o Espírito. E se você tem o Espírito, é porque você é salvo. E se você é salvo, você não está debaixo da lei. Você está debaixo da graça, pelo Espírito. Então, se você é salvo, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, o qual não estamos. Então, se nós vivemos em Espírito, devemos também andar em Espírito. Devemos andar com o vento. Com o vento do Espírito, com pneuma, às nossas costas. Quando andamos, remamos, pedalamos, o vento, contra o vento, nós encontramos grande resistência. Vou dar alguns exemplos ilustrativos, pessoais. Eu vou dizer, usar no passado, mas houve algum tempo atrás que eu era adepto de ciclismo. Faz algum tempo que a minha bicicleta está parada, enferrujando, empoeirada, por vários motivos. Mas quando você vai descendo ali a orla e o vento está soprando o contrário, é impressionante a resistência que você tem ao pedalar. Você pedala, faz força e parece, eu não vou dizer que ela não sai do lugar, mas a resistência é grande, é notável. Não é uma bobagemzinha, ela realmente atrapalha. Do mesmo modo, quando estou remando na minha prancha de stand-up na lagoa ou no mar, e o vento está forte, é quase impossível você remar contra o vento. Literalmente, eu já estive em situações em que eu estou remando contra o vento e eu estou indo para trás. Eu olho na costa, estou, por exemplo, ao lado de algum ponto de referência, e eu remo. E quando eu olho, está lá, estava ali, agora está ali. Eu estou indo para trás, gente. Sem nenhum exagero. Por quê? Resistência. Grande resistência ao tentar remar contra a maré. A solução, ou você vai em zigue-zague, mas quando você vai em zigue-zague, a distância fica maior. Em vez de ser 1 quilômetro, você vai ter que zigue-zaguear por 2 quilômetros. Não vale a pena ir contra o vento, gente. Uma maneira de você efetivamente ajudar de verdade é você se ajoelhar na prancha
você se ajoelha e você rema abaixado. Por quê? Não tem o seu corpo oferecendo existência. É como se o seu corpo se torna uma vela. E isso funciona quando você está remando com o vento. E é algo muito perigoso. Quando você está remando com o vento às suas costas, o seu corpo é uma vela que está ali empurrando. E, vou dar um exemplo aqui, em Paripoeira, onde não tem muita onda, mas onde tem um vento muito forte. Quando você rema com o vento, você nem precisa remar. Só fica em pé. E lá embora você vai sendo impulsionado com o vento. E se você remar, você simplesmente vai ir mais rápido, sem resistência, não precisa nem fazer força, você vai-se embora. E é tudo muito bom, até você se encontrar 2 quilômetros mar adentro, e você percebe, agora eu tenho que voltar contra o vento. E é aí que o proverbial bicho pega. Porque agora você tem que remar contra o vento, ajoelhado e desesperadamente antes que a noite chegue. Pastor, você fala como se fosse algo... Deixa para lá, fica para outra hora. Mas nós temos que andar com o vento por esse motivo. Nós temos que andar com pneuma, com o vento de Deus, porque tudo que fazemos contra o vento vai ser mais difícil, vai ser mais penoso, vai ser mais árduo, vai ser mais lento, vai ser mais custoso. Mas quando nós vamos com o vento, tudo se torna mais fácil. Então nós precisamos nos expor ao vento, abrir nossas velas. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso vindo ao culto, lendo nossas Bíblias e oração, evangelizando, obedecendo a Deus, tomando decisões que honram a Deus, vivendo uma vida de comunhão com o vento, não entristecendo, não extinguindo, porque quando você extingue, quando você entristece o Espírito Santo, você está indo contra. E quando você vai contra esse vento, nunca termina bem. E sempre custa mais caro e demora mais tempo do que você pensava. Olha comigo para João 3, versículo 8. Estamos vendo, não ande contra o vento. Existe um vento contra, que é o vento da carne, o vento do mundo, as armadilhas do diabo. Nós temos que andar com o vento, em espírito. E nós temos a questão da direção do vento. João 3, versículo 8 diz, o vento, e a palavra grega pneuma, mais uma vez, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mais uma vez, pneuma. Como eu li agora há pouco, tanto o vento quanto o Espírito são a tradução da mesmíssima palavra pneuma. Aqui fala que nós não sabemos de onde vem esse vento. Aqui uma clara referência ao Espírito Santo. E nós sabemos que esse vento, esse pneuma, esse Espírito Santo, ele vem de Deus, é claro, porque ele é Deus. Mas aqui Jesus, ao falar isso em João 3,8, está falando sobre o destino, mais propriamente. E por que ele fala isso? Porque ele sabe, conhecendo o nosso coração, que muitas vezes nós vamos ter medo, nós vamos ter receio, nós vamos querer ir contra o vento. Por quê? Eu não sei onde que isso vai dar, eu não sei. Nós temos medo do desconhecido. Eu não sei aonde esse vento vai me levar. Eu não sei quão distante, mar adentro, esse vento vai me levar. Mas nós não precisamos saber, nós nem precisamos entender tudo 100%, mas nós podemos confiar que esse vento, esse pneuma, esse Espírito, quando somos guiados por ele, ele sempre vai nos levar àquilo que é bom, àquilo que é santo, àquilo que é da vontade de Deus. Ai, pastor, mas eu não sei. Você não tem que saber. Mas eu não entendo. Você não tem que entender. Mas nós podemos confiar. Se somos guiados por esse pneuma, por esse Espírito, por esse vento,
Se nossas velas estão abertas e somos guiados, não interessa onde ele nos leva, sempre vai ser um lugar bom e santo e justo. Por exemplo, Gálatas 5, versículo 22. Note que é no mesmo contexto geral do nosso texto que nós lemos, capítulo 5 do livro de Gálatas. E o versículo 22 está nos dizendo o destino, ou aonde que esse vento, esse pneuma, esse espírito está nos levando. Diz o versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do espírito, é a palavra pneuma que é usada aqui. Mas o fruto do espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o destino que o vento, que o pneuma, que o Espírito de Deus nos leva. Tem alguma coisa ruim aqui? Tem alguma coisa que eu e você não queiramos dessa lista? Que são os frutos do Espírito? Algum problema com esse destino de confiar em Deus e abrir as velas e deixar Deus nos guiar, deixar o pneuma nos levar? Temos que aprender a ouvir e a reconhecer a voz e o sopro do Espírito Santo. Quando andamos contra o vento, contra o Espírito Santo, tudo fica mais complicado. Como eu falei agora há pouco. Quando nós não confiamos neste vento, e nós queremos traçar o nosso caminho, queremos soprar as nossas velas, tudo vai ser mais difícil, mais complicado, mais custoso, mais demorado, mais tumultuado. Não é à toa que isso acontece, e nem é coincidência. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 5, nos é explicado o porquê isso acontece. Diz assim Tiago 4 e versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito, pneuma, é a palavra pneuma, o Espírito que em vós habita, tem ciúmes. O Espírito, o pneuma, o vento, a brisa que em vós habita. Assim como aquela casa em Atos 2, ela foi cheia por um vento. Nós estamos cheios, nós temos um vento dentro de nós. E esse vento, essa brisa, esse pneuma, o Espírito Santo, ele é ciumento, ele tem ciúmes. Mais uma vez, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras. Em outras palavras, ou você pensa que a Bíblia fala à toa. Fala o que é à toa? Que o Espírito que em vós habita tem ciúmes. É à toa que a Bíblia diz isso? Não, não é à toa. O pneuma, o Espírito Santo, tem ciúmes. E quando você é vítima de ciúmes, é complicado. O versículo seguinte, versículo 6 de Tiago 4. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça aqui, sabe o que é? Graça é isso, ó. Deus enche as nossas velas. A brisa do Espírito Santo enche nossas velas e nos dá graça. Nós podemos ir contra a correnteza, nós podemos ir contra a maré. Por quê? Deus está nos dando mais graça. Mas quando nós queremos traçar os nossos caminhos, então Deus nos resiste, Ele resiste aos soberbos. O que é isso? Quando nós nos submetemos a Deus, o Espírito Santo faz assim nas nossas velas. Quando eu sou soberbo, eu digo, Espírito Santo, pneuma, brisa, pode parar, deixa que eu sopro. E Deus está na frente do navio assim, ó. Segurando, resistindo. Tu não vai para canto nenhum. Eu não mandei levantar as âncoras.
Foram levantadas. E por que não saímos do lugar? Deus está lá. Deus resiste. Você pode soprar, você pode remar, pode botar um motor naquele treco. Você não vai para canto nenhum. Por quê? Deus está resistindo. Pastor, não entendo porque nada dá certo na minha vida. Deus está resistindo. Pastor, não sei porquê, está tudo complicado. Complicado. Minhas amizades, meu casamento, meu trabalho, meus estudos, minhas finanças, está tudo complicado. Sabe o que isso pode ser? É você e eu querendo encher nossas próprias velas. E Deus está lá. Daqui tu não sai. Solução? Não ande contra o vento. Não ande contra o vento. Não resista o Espírito Santo. É o vento do Espírito Santo que nos confere poder, que nos dá habilidade, que nos capacita e que nos mostra, nos guia no destino correto. Por que você vai andar contra esse vento? Por que você vai querer encher suas próprias velas? Quando além de não ter poder, habilidade, capacidade ou direção, Deus vai estar resistindo você. Por que alguém andaria contra o vento? Só alguém muito tolo ou alguém muito enganado pelo pecado. O engano do pecado. A Bíblia fala sobre o engano do pecado. Que nós ficamos cegos, insensíveis, cegos e surdos pelo engano do pecado. Só alguém assim enganado vai andar contra o vento. Onde você quer chegar? O que vai determinar isso é o vento que vai encher as suas velas. Você está andando com o vento ou contra o vento? O nosso caminho cristão, para resumir, pode ser uma vida de resistência ou de facilidade. Resistência ou facilidade. O que vai determinar isso é se estamos andando contra o vento ou com o vento. E nós precisamos reconhecer aquelas áreas em que estamos andando contra o vento. Confessá-las a Deus e mudar. Mudar o que, pastor? Mudar a direção que você está andando e andar com o vento, o Espírito Santo de Deus. Isso descreve arrependimento. Mudar a direção. Andar com o vento é uma das pérolas do caminho cristão. E se nós não reconhecermos e aplicarmos esta pérola, a nossa caminhada cristã vai ser mais difícil, mais árdua e menos abençoada do que deveria ser. Então não ande contra o vento.